Olá, bem-vindo ao Legado Tech. No vídeo de hoje vamos começar uma sequência de vídeos onde nós vamos desenvolver um aplicativo para telefone celular. Nós vamos usar uma plataforma que trabalha com uma linguagem bem simples, que é uma linguagem de programação através de blocos. É uma linguagem que foi desenvolvida pelo MIT, e se você tiver curiosidade de conhecer melhor aí o processo de desenvolvimento dessa linguagem, eu recomendo que você acesse o vídeo aí que está na descrição, que é sobre o Scratch, que é a maior comunidade de programação para jovens aí que utiliza a primeira versão de programação em blocos. Só para dar uma elucidada aqui, para a gente começar com o pé direito, essa programação em blocos foi desenvolvida pelo MIT e depois ela evoluiu para um desenvolvedor de apps, né, de aplicativos, que chama App Inventor, e uma equipe que participou desse desenvolvimento iniciou um projeto paralelo através de uma startup e criou uma plataforma chamada Codler, que é essa que a gente vai trabalhar, tá? O Codler utiliza uma versão já mais avançada de programação em blocos e num futuro bem próximo o Codler é bem provável que seja migrado para o App Inventor, que é do MIT, na versão 3.0. Então, tudo que você aprender aqui nesses vídeos, você pode ficar tranquilo que você vai poder utilizar em qualquer versão aí de plataformas que trabalhem com programação em bloco, e efetivamente até mesmo o projeto que você criar aqui, você vai poder levar esse projeto para o App Inventor ou de repente exportá-lo ou importá-lo, melhor dizendo, em outras plataformas que trabalham também com a linguagem de programação em blocos, tá? Nós vamos conhecer daqui a pouquinho o ambiente de trabalho do Codler, mas antes disso eu gostaria de trazer algumas métricas para que vocês entendam qual é a melhor plataforma, né, para você desenvolver aí para telefones celulares, né? E então, só para a gente entender melhor, o Codler ele trabalha apenas com a plataforma Android. Então você pode desenvolver aplicativos para a plataforma Android, cujo a versão do sistema Android seja a partir da 5, que é uma versão bem antiga, né? E aí a gente vai aprender aqui hoje, além de conhecer neste primeiro vídeo a plataforma aí do Codler, onde ficam cada ferramenta, né, como é que ela funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui um site, né, que é o gs.staticcounter.com. Esse site ele é um site que realiza métricas e monitora, né, a utilização aí de sistemas operacionais, de plataforma. Então ele é um bom indicador para a gente entender como é que funciona esse mercado aí de telefonia e qual é a melhor plataforma que você deve mirar para desenvolver, né, um aplicativo, tá? Então você, no seu navegador de preferência, você vai digitar gs.staticcounter.com e aí na parte aqui de baixo da tela, né, você rolando aqui a página, você vai verificar que ele tem uma série de gráficos disponíveis para você poder escolher. Então tem um aqui que é bem interessante, que a gente já vai ver, que é a divisão de mercado dos sistemas operacionais, tá? E tem também qual é a relação das plataformas móveis que estão envolvidos aí com telefonia celular, né? Com celulares, com tablets, versus desktop, né? Como é que é o nível de utilização dessas três plataformas aí, para a gente poder entender o seguinte: eu vou desenvolver, legal, vou criar um aplicativo, bacana, eu vou fazer esse aplicativo para quê? Para Android, para iOS, para tablet, para desktop. Então qual é a melhor plataforma que eu devo escolher aí se eu quiser lançar esse aplicativo no futuro, né? Este site também tem alguns outros gráficos que, se você se sentir à vontade aí depois para poder visitá-lo, é interessante que você busque, né?
Tem esse daqui de resoluções de tela, estatísticas de resoluções de tela, para você saber qual é as resoluções mais usadas de tela, né? Então tem várias informações estratégicas aqui que são legais, tá? E tem até outras aqui sobre vendedores de dispositivos, né? Qual é a divisão de mercado por fabricantes, né? Então é legal de você conhecer isso também, tá? Então vamos entrar aqui nesse OS Market Share, que é sobre a divisão de mercado de sistemas operacionais. Aqui ele tem de uma forma global, né? The Worldwide aqui seria global, a divisão de mercado de sistemas operacionais. Então a gente vê que em âmbito mundial o Android ele está aí com 45,22% do mercado, segundo esse site. Em segundo lugar, a gente tem o Windows da Microsoft, né? Já visando plataformas desktop, seria computadores, né? Depois, em terceiro lugar, o iOS da Apple. Depois o OS X, né? Que é o sistema operacional para computadores da Apple. E aqui são sistemas alternativos e desconhecidos e o Linux em último lugar, tá? Se eu quiser trazer esse gráfico aqui para uma realidade mais nossa aqui, eu posso descer aqui e escolher aqui Brasil, tá? Então, clicando no Brasil, eu já vejo qual é essa distribuição aqui de mercado no nosso país. Então, o Windows aqui no nosso país é predominante, né? Então, ele tem uma fatia de 46,27% de mercado. Em segundo lugar, o Android, né, com 40,35% de mercado. Em terceiro lugar, o iOS, com 8,36%. E depois o OS X, né, com uma parcela bem pequena aqui e ainda maior do que a Linux, né? Então isso nos leva a perceber o seguinte: se eu vou desenvolver um aplicativo celular e eu gostaria de buscar maior possibilidade de estar colocando esse aplicativo, seja para ser comercializado aí no futuro, no nosso país é mais fácil você entrar na plataforma Android, né? Se você observar aqui o iOS em relação o iOS em relação ao Android, você vai ver que é muito mais fácil você colocar aí, né, um aplicativo Android no mercado, tá? Então isso aí é um fato a gente relevar, tá? Então o Codula, que é a plataforma que a gente vai trabalhar, né, ela não trabalha com iOS. Então por isso que eu escolhi essa plataforma, porque eu quero pegar um número maior de usuários de telefone para poder, de repente, ofertar o meu aplicativo para um número maior de usuários, para eu ter uma chance maior de repente, vir a comercializar, de conseguir vender e etc. Tá? Então, é só para a gente ter essas considerações iniciais. Agora a gente vai conhecer um pouquinho aí da nossa plataforma de desenvolvimento, né, que é a Codula. Para a gente acessar a Codula, você vai escolher o seu navegador de preferência, tá? E vai digitar codula com k.io, igual está aqui na barra de endereços, tá? Acessando aqui o Codula, você vai ter no lado direito da tela aqui a opção de Create Apps, né? Então você vai clicar aqui para poder começar a criar sua conta, ou você pode clicar aqui nessa parte da tela aqui também, nesse botão Create Apps, que é o mesmo botão, tá? Então, antes da gente começar, eu gostaria de passar algumas noções para vocês de precificação e de limitações que o Codula possui. Se você clicar aqui no botão de Pricing, né, de precificação, aqui ele indica aqui para a gente que eu tenho um plano aqui para ser um assinante Codula de $3,50 por mês, ou então $35 por ano, que não é um investimento muito alto, tá? E eu vou mostrar para vocês o seguinte: qual que é a diferença do plano grátis, que você pode começar no plano grátis. Eu recomendo que você comece no plano grátis. Tem muita gente que até desenvolve e fica trabalhando no plano grátis e não tem muita necessidade, às vezes, de avançar para um plano premium, né?
mas só para a gente entender quais são os limites. Aqui no plano grátis eu consigo criar até 10 projetos no Códula, tá? Então eu consigo criar 10 aplicativos individuais dentro da minha plataforma aqui do Códula, ok? Eu tenho um espaço de 5 megabytes para assets. O que seriam esses assets? Os assets são componentes gráficos ou sonoros, enfim, imagens, botões, coisas que eu vou importar de fora do Códula para dentro dele, tá? Pode parecer muito pouco, mas se tratando em você desenvolver para dispositivos móveis, a gente sempre tem que ser o mais minimalista possível, a gente sempre tem que tentar pensar em fazer as aplicações de uma forma mais enxuta, mais objetiva, né? Então, 5 MB é bem suficiente para que a gente consiga fazer as operações básicas aí que um aplicativo pode oferecer. Mas, de repente, você precisar de mais, aí já é a questão da gente passar para um plano premium, tá? Eu tenho um limite de 5 extensões que eu posso utilizar dentro do Códula. O que seriam essas extensões? O Códula ele possui elementos internos que resolvem a maior parte dos problemas. Inclusive a gente vai ver lá na interface que ele tem coisas bem avançadas, tá? Ele consegue trabalhar com os sensores do telefone, seja um acelerômetro, seja um sensor de leitura de digital, seja, enfim, vários sensores que todos os telefones apresentam, né? Até sensor de umidade ele consegue trabalhar com sensores assim, sem precisar de colocar nenhum tipo de extensão. E ele, somente com os elementos internos, ele consegue resolver boa parte dos, digamos, problemas que você vai propor a resolver com o seu aplicativo. Porém, pode ser que você precise de colocar alguma extensão externa para fazer algum tipo de trabalho. Por exemplo, se você estiver fazendo um aplicativo para e-commerce, né, para vender, comprar e etc., você pode colocar um aplicativo que vai fazer um gateway, ou seja, vai fazer uma ponte com um sistema de pagamento, tipo um Mercado Pago, né, um PagSeguro, alguma coisa assim. Então você vai ter que colocar uma extensão, porque isso não vem nativamente dentro do Códula, tá? Caso você queira colocar uma extensão para calcular frete, essas coisas assim, você vai tendo uma limitação aí até 5. Né? Eu acredito que também com 5 extensões você resolva boa parte dos problemas propostos aí pela maioria dos aplicativos. Tá? E aí a questão da monetização, você não pode colocar uma monetização personalizada através do plano gratuito, tá? Você só consegue colocar uma monetização se você quiser trabalhar com Ad Manager do Google, tá? Com os componentes do Ad Manager, com um comissionamento para a equipe do Códula envolvida no processo, ok? E as aprovações das políticas, né, de monetização, elas são revistas, né? São processos que são revistas de forma regular. E se você tiver uma necessidade maior, depois que você for pegando aí né, o jeito aí em desenvolver, for avançando nos seus estudos, você pode tentar migrar ou achar que é melhor migrar para o Premium, né? Então o Premium você tem um número ilimitado de aplicativos que você pode desenvolver. Você tem um número ilimitado de memória para assets, você tem um número ilimitado de uso de extensões, você pode colocar qualquer tipo de extensão de monetização e você pode trabalhar com os componentes do Ad Manager, porém sem a necessidade de ter nenhum tipo de pré-aprovação, tá? E, aliás, ele fala aqui que é um fast trackage, né? Ou seja, é uma aprovação quase que imediata para você começar a trabalhar, tá ok? Então é só para você considerar que a gente tem uma ferramenta muito poderosa, muito simples, de graça para a gente poder desenvolver aplicativos para telefonia celular, para tablet, né? E aí a gente pode avançar para um perfil mais profissional, mais premium, se a gente achar necessário aí no futuro, ok?
Aqui, nesse botão de Team, você vai conhecer os desenvolvedores, né, do Codla. Boa parte, se não todos, fazem, né, parte do MIT ou passaram pelo MIT e estavam envolvidos no processo de criar essa linguagem de blocos que a gente vai conhecer, tá? E aqui você tem o About, que é o sobre, né? E aqui você fica conhecendo melhor um pouquinho os recursos aí do Codla, né? Aqui está falando que tem mais de 1,2 milhões de usuários ativos, mais de 3,2 milhões de apps, né, em projetos e mais de 2 milhões de usuários diariamente nos aplicativos. Então é uma plataforma que ela é bem robusta, tá bom? O Codla também possui uma comunidade que é bem ativa, tá? Se você clicar aqui neste botão, ele vai te desviar para o community.codla.io, que é uma comunidade onde você pode buscar soluções para dúvidas mais comuns e até mesmo dicas, né? Igual estou vendo aqui uma dica de extensão para fazer login, né? Então você tem uma vasta gama aí de uma base de conhecimento para você consultar, e você também pode julgar as suas dúvidas e participar aí de canais de Discord. Enfim, você tem aí um apoio, uma comunidade de apoio a desenvolvimento que ela é bem ativa e ela é bem funcional, ok? E também existem os docs, né, que são as documentações de desenvolvimento aqui do Codla, tá? Aí você tem vários tutoriaizinhos para você ver, várias explicações, né? E aí, como a gente está fazendo isso tudo aí juntos, né, você pode já dispensar essa parte por enquanto, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa jornada. Você vai criar a sua conta. Eu te recomendo a criar a sua conta através da inserção de uma conta sua do Google, do Gmail que você tenha. Você associa aqui a sua conta do Codla e você começa a fazer login através do Google, tá? Então você vai clicar aqui no Create App, ele vai pedir para você fazer aí as suas credenciais de acesso. Eu já estou com o meu login já realizado, e então eu não vou passar essa parte, que ela é bem simples, né? Mas assim que eu entro então no Create Apps, ele já cai nessa primeira tela. No meu caso aqui eu tenho alguns aplicativos de teste em andamento aqui, tá? Mas eu tenho um botão que é o primeiro que a gente vai visualizar, que é esse Create Project, tá? Eu vou clicar nesse Create Project e vou começar o nosso primeiro projeto. Este nome, a gente deve colocar um nome que respeite algumas regras básicas aí de nomeação. A gente deve evitar de colocar cedilha, acentos e colocar espaço também. Então esse nome aqui é um pouquinho mais formalizado, tá? Dentro de um padrão que a gente utiliza para nomear. Então vamos colocar aqui, nós vamos fazer aqui uma listinha de compras. Então vou chamar ele aqui de compras, tá? Você coloque o nome que você achar melhor. E aí eu vou clicar aqui no Next. E aí ele me passa para a primeira tela de configuração do projeto. E aqui sim eu tenho liberdade, digamos aí, poética, de colocar qualquer nome. Então eu posso colocar aqui uma lista de compras. E aí eu tenho aqui o tema, eu tenho a priori aqui, a princípio, 3 temas, né? Um padrão, um tema mais claro, um tema mais escuro. Eu vou escolher esse tema mais escuro. Aqui eu escolho qual é o sistema mínimo de Android que eu precisaria em um telefone para que o meu aplicativo funcione, tá? Eu recomendo a vocês que coloquem a partir do 6, porque depois até mesmo aqui, se a gente visualizar aqui no Stat Counter, quais são as versões aí do Android, tá? Você vai observar que existem Androids bem antigos ainda em funcionamento. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema aí de compatibilidade, ou diminua, melhor dizendo, esses problemas, a gente coloca a partir do 6, ok? Esse package name, nós nos preocuparíamos apenas na hora de publicar na
Play Store, tá? Aqui depois a gente vai ver no vídeo de como você vai exportar o seu aplicativo. A gente tem a opção de publicá-lo na Play Store ou gerar um APK, que é um arquivo isolado que você pode mandar para o seu telefone, tá bom? Eu tenho um Primary Color, que seria uma cor primária, e uma Primary Color Dark, e depois essa Accent Color. Vamos deixar essas cores desse jeito, que depois lá eu comento com vocês melhor na plataforma. Então vamos clicar aqui no Finish. Ele vai construir aqui o nosso Creator, né? Que é o nosso ambiente de trabalho, e a gente vai conhecer um pouquinho aqui melhor aqui o Creator antes da gente colocar efetivamente a mão na massa. Então, quais são as áreas do Creator que a gente tem para trabalhar? Aqui, essa área aqui tem um telefone, ó, ela é exatamente o nosso simulador, tá? Esse simulador, eu devo jogar todos os componentes que eu queira trabalhar aqui dentro desta tela, tá bom? E eu posso definir um simulador base de algum modelo popular de telefone. Então ele já me sugere o Google Pixel 3, né? Mas eu poderia usar um LG Nexus, poderia usar um Samsung Galaxy S9, por exemplo, ou um Galaxy Note, ou um Nexus 9 da HTC, ou um Surface, que é um tablet aí da Microsoft, tá? Então, normalmente eu costumo deixar no Pixel 3, que é um telefone que tem um Android puro do Google, ou caso eu tenha algum um tipo de incompatibilidade de algum componente na hora que eu gero o meu aplicativo, eu coloco, faço um teste aqui no S9 para ver se ele se comporta melhor, tá bom? Então a gente tem esse risco de ter um pouquinho de diferença de posicionamento, de execução entre um telefone e outro, tá? Mas enfim, essa é a parte onde nós vamos julgar os nossos elementos, os nossos componentes. Aqui na direita está escrito All Components, e eu tenho apenas um componente aqui que se chama Screen 1, ou Screen 1, né? O que seria isso? Um aplicativo, a gente vai fazer um design de no próximo vídeo, mas só para a gente adiantar um pouquinho, um aplicativo, ele possui telas, ele é dividido em telas. Então eu tenho uma tela primária, depois eu tenho uma outra tela que vai fazer uma outra coisa, e assim por diante. Eu vou colocando quantas telas eu achar necessário. Sempre lembrando, né, a vocês que quanto menos telas eu tiver para resolver um problema, melhor o meu aplicativo vai ser, porque ele não vai rodar de forma carregada nos telefones, ele vai ser mais compatível, mais leve, mais eficiente nos telefones, tá? Então, eu posso criar e acessar telas aqui nestas paletas. Eu tenho essa primeira aqui que me mostra quais são as telas que eu tenho. Eu tenho esse segundo aqui que é o Add Screen, que eu posso adicionar uma tela. Eu tenho esse daqui, esse botão que é o Copy Screen, que eu posso copiar uma tela, e um Remove Screen. E aqui eu já deixo a dica para vocês, ó. Esta primeira tela, a Screen 1, ela não pode ser excluída de forma alguma, porque ela é a base do nosso aplicativo dentro do Codler, tá? Então ela é bloqueada para exclusão, para renomear. Eu não consigo fazer modificações na estrutura do nome, nem apagar essa tela, porque eu preciso de ter pelo menos ela para que o Creator funcione, para que meu aplicativo seja desenvolvido, ok? Vamos criar aqui uma outra telinha só para vocês verem aqui essas paletas em ação. Se eu clicar em Add Screen, ele vai me perguntar qual é o nome desta tela. Eu vou chamá-la de Home, que seria a minha tela básica aqui, principal do meu aplicativo, tá? Então vou colocar aqui Home. Vou clicar em Create, e aí a gente vai observar que agora ele já pulou aqui para a minha tela Home, e se eu clicar aqui neste menuzinho aqui, eu vou verificar que eu já tenho a minha Screen 1 que foi criada já automática, e a minha Home, tá? Então eu poderia copiar essa tela, ou no caso da Home, que eu já estou nela, eu poderia apagá-la, ok? Voltando ainda para a Screen 1,
Observem aqui, igual eu comentei, que seria a lista dos componentes que tem aqui na minha tela. Então, no momento, eu só tenho a própria tela, eu não tenho mais nenhum outro componente. Aqui à direita, cada componente que eu tiver listado aqui ou adicionado dentro do meu simulador, eu tenho a área de propriedades desses componentes. Então, a própria tela, ela tem as suas propriedades, onde eu posso trocar a cor de fundo, né? Se eu clicar aqui, ele me abre uma paleta, eu posso pegar alguma cor já pré-definida e clicar em Set, e ele vai trocar, né? Esse aqui é do About, eu vou mostrar para vocês o que é o About, não é a do fundo da tela aqui, né? Esse aqui do Background Color, sim, que seria o fundo da tela. Então eu faço aqui o ajuste do fundo, né? Coloco os alinhamentos, se eu quero um alinhamento horizontal, vertical, enfim, a gente vai ver com mais calma essas opções aí durante os nossos vídeos, tá? E aqui eu tenho a barrinha de título, onde se eu clicar neste botão, ele fica invisível e deixa a minha área mais limpa e não me mostra o famoso, né, a famosa barrinha com o botão de 3 pontinhos que tem opções que a gente pode colocar aqui, ok? Então, aqui na parte da esquerda, eu tenho a paleta de elementos. Então, a paleta ela tem 3 estágios. Se eu encosto aqui mais no lado esquerdo da tela, eu acesso a lista global de paleta, tá? Então, eu tenho uma paleta que chama interface do usuário, que é User Interface, tem uma de Layout, tem uma de Mídia, e aí eu tenho várias outras, de sensores, como eu expliquei para vocês, de redes sociais, de banco de dados, que é o Storage, que seria armazenamento, utilitários, uma paleta só para o Google, tá? Uma só de monetização, uma para trazer comandos para que eu controle o Mindstorms, que é um conjunto aí de robótica da Lego, e de extensões que eu posso adicionar, que eu comentei que eu só posso pôr 5 neste primeiro momento, né? Então, se eu quero trabalhar com o desenho básico da minha tela, eu vou aqui em Layout, então eu clico em Layout, ele me mostra um submenu aqui de opções, né? Então eu tenho listas, menu de navegação e tenho General, que são as gerais. Então eu clico aqui em General, aí ele me abre o terceiro estágio, tá? Aqui da minha paleta, né? Onde eu tenho aqui alguns itens que servem para organizar as informações. Então nós vamos ver no próximo vídeo que a gente vai trabalhar muito com um organizador vertical, né? Que seria esse Vertical Arrangement, e o horizontal para que a gente organize na tela, distribua melhor os elementos, tá? Mas basicamente eu arrasto aqui o meu elemento para dentro do meu simulador e aí ele já passa a compor aqui essa área aqui de todos os componentes, né? Eu só tinha a tela 1, eu passo a ter aqui o organizador vertical, que é o Vertical Arrangement, tá bom? E ele fica representado aqui. E aqui no lado da direita, como ele está selecionado, eu tenho as propriedades que são relativas somente a ele. Eu vou só clicar aqui inicialmente para que vocês verifiquem, mas eu tenho a altura, que é o height, e a largura, que é o width. Então, se eu colocar aqui neste botãozinho que é Fill Parent, ele vai preencher no parente. Então, existe essa relação de parentesco que eu posso muito bem ver aqui entre esses dois itens. Ou seja, o Vertical Arrangement 1, ele é um filho do Screen 1, né? Ele está dentro do Screen 1. Tá? Se eu colocar um componente aqui, Horizontal Arrangement, se eu colocar ele aqui dentro do meu simulador, observe que aqui ele é parente também do Screen 1, né? Então, qual é o parente aqui do horizontal? É o Screen 1. Então, se eu clicar aqui para ele pegar a largura do meu parente, ele vai pegar a largura da tela, né, do Screen 1. Se eu pegar esse meu Horizontal Arrangement e arrastar para dentro do vertical, aí eu mudei o parentesco, ó, veja bem, o horizontal agora ele é parente do vertical,
que é parente da tela. E aí ele ganha um botão de retração, que é o famoso collapse, que se eu clicar aqui eu guardo os itens, né? Ele tem um mais aqui para me mostrar mais, e aí quando eu clico ele está mostrando quem é que está dentro, né, da sua estrutura, e se eu clicar em menos ele guarda todo mundo aqui para que eu consiga ter uma visualização melhor aí dos componentes que tenham outros componentes dentro dele, tá? Então é só para a gente entender, né, que existe essa relação de parentesco, e isso daí influencia muito, e eu posso simplesmente arrastar os itens aqui no meu simulador, e com isso eu altero também o parentesco, tá bom? Então a gente tem esses itens básicos aqui da nossa área. E aqui ainda nesta área de componentes, se eu quiser trocar o nome de um componente ou até mesmo apagá-lo, aqui na parte de cima, na área de componentes, eu tenho esta canetinha, né? E aqui ela é para renomear. Eu clico aqui, eu posso trocar o nome desse componente, por exemplo, para verde, vertical, coloco um underline, coloco aqui principal que seja, né? Qualquer nome que eu quiser para organizar melhor os meus itens aqui na tela do meu aplicativo. Então eu já consegui trocar o nome, né? E se eu quiser apagar um componente, né, eu marco ele, clico nele e clico aqui no lixinho e ele vai perguntar se eu quero apagar. Eu apaguei, não está mais constando aqui nos componentes, ok? Aqui ainda eu tenho dois botões que são próximos. Uma é uma engrenagem que possui aqui algumas configurações que a gente vai depois ver com mais calma. Mas eu posso, por exemplo, trocar o ícone que fica na instalação do meu aplicativo para que quando ele esteja no telefone fique com um ícone diferente do padrão, que é esse casinho aqui do Códula, tá? Eu tenho algumas configurações de cores do meu tema. E, enfim, tem várias outras coisas aqui que são monetização, intercâmbio de informações, e aí depois a gente vai ver com mais calma os que forem relevantes para o nosso projeto. Aqui do lado dessa engrenagem a gente tem dois cardzinhos, duas figurinhas, que é exatamente os nossos assets, que é um repositório, tá? É uma área onde eu vou fazer o upload, trazer imagens para que eu consiga colocar dentro do meu aplicativo. Então eu consigo por aqui trazer imagens externas que estão fora do meu aplicativo para que eu possa utilizar dentro dele, tá? Então eu posso clicar aqui no upload, aí eu tenho que pegar qualquer imagem que eu quiser aqui, ó, vou ver se eu acho aqui uma imagem. Eu acho que eu tenho alguns ícones aqui, ó, tem um íconezinho de apagar, e eu clicando em abrir, essa imagem vai ser enviada lá para a minha plataforma do Códula e ela fica disponível para que eu consiga usar dentro dos meus componentes, tá? Então eu posso ir colocando quantas imagens eu quiser aqui, até 5 MB. Então é aquele limite que a gente tem lá, né, no plano gratuito, ok? Então fica guardado e cada vez que eu entre aqui, independente de onde eu estiver na minha área de desenvolvimento, vai estar disponível aqui o meu arquivo para que eu consiga visualizá-lo e até mesmo utilizá-lo ou apagar, enfim, fazer a gestão das imagens nos itens que eu tenho aqui no meu aplicativo. Aqui em cima é a paleta que é externa, né, onde eu consigo ver lá os meus projetos, né, a comunidade, os documentos, né, doar, se eu quiser doar aqui para o projeto. Enfim, é a nossa barra onde tem a minha conta, é uma barra externa, né? Aqui eu tenho os menus suspensos, né? Eu posso voltar para os meus projetos, posso salvar esse projeto como uma cópia, posso inclusive apagá-lo. Eu tenho o teste, que depois eu vou mostrar para vocês como é muito interessante a forma da gente testar o aplicativo. E aqui eu posso ter a exportação, que é a geração do meu aplicativo em um arquivo APK que eu posso enviar para alguém, seja por link ou pelo próprio arquivo, e instalar isso num telefone qualquer. Ou tem o pacote para publicação lá na Play Store, né, que depois a gente vai conversar sobre isso um pouco. Tem aqui o menu de ajuda, com as informações que eu posso ter aqui de ajuda, tá?
E aqui por último, eu estou aqui já com o designer selecionado, que é no meu Creator, a área onde eu tenho o simulador e tenho todas as paletas, né, e os componentes e as propriedades. E isso é o designer. E para cada tela eu tenho, além do design dela, os blocos, que aí são a área de programação em blocos que eu comentei com vocês, né, que a gente tem blocos de desenvolvimento para que a gente faça diversas funções aqui nos nossos aplicativos, tá? Então eu tenho blocos que são os blocos internos, que são esses built-in, são blocos que já ficam prontos para uso, e blocos específicos de cada um dos elementos que eu tenho na tela. Então a própria tela 1, Screen 1 aqui, tem os seus blocos que são particulares dela, tá? O Vertical Arrangement que eu coloquei lá, ela possui os seus blocos específicos dela, e todos os componentes possuem seus blocos individualizados também, tá? Então aqui para começar a minha programação é bem simples, eu escolho aqui uma funcionalidade qualquer, né? E aí eu clico e arrasto aqui para minha área de programação. Essa área de programação eu tenho um controle onde eu posso arrastar esse ambiente, ou diminuir o zoom, ou ampliar, né? Então eu consigo estar trabalhando da forma que for mais confortável. Aqui eu tenho os avisos, onde ele me mostra com o X se eu tenho algum erro ou se eu tenho algum aviso. Eu clicando aqui na setinha ele me mostra o que é. Ele está só me falando o seguinte, que este bloco que eu joguei aqui, ele é um bloco que depende de outros para funcionar, ele não tem nexo, ele ficar sozinho, então ele me dá um aviso que isso daqui não tem muita funcionalidade, tá? E aqui eu tenho um lixo, caso eu não queira usar o bloco, eu jogo ele no lixo, né? Ele me pergunta se eu quero apagar, eu confirmo, tá? E também é o seguinte, eu tenho ali eu jogando aqui alguns blocos aqui. Se eu quiser guardá-los aqui na minha mochilinha, esses blocos que eu jogar aqui dentro da mochilinha vão ficar disponíveis, tá? Para que eu utilize em outros projetos. Então eu vou abrir um projeto, se eu clicar na mochilinha, os bloquinhos que eu joguei aqui, a sequência que eu joguei vai estar disponível para que eu jogue aqui para dentro e utilize, tá bom? É muito importante o que eu vou falar agora. O Codlar, ele não tem um Ctrl+C, um Ctrl+Z, né, que é um desfazer, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ações que a gente vai fazer, porque eu não consigo desfazer algumas ações e às vezes isso daí pode gerar um certo transtorno, tá bom? Então é isso, gente, para a aula nossa primeira vídeo, é mais essa apresentação aí, né, do ambiente, e a gente já vai começar um projeto no próximo vídeo, tá bom? Então não esqueça de curtir este vídeo, de assinar o canal, tá? De compartilhar. A maior parte dos nossos conteúdos são assistidas por pessoas que não fazem nenhum tipo de interação com o nosso canal, e é muito importante que você assine o nosso canal, marque esse vídeo como gostei, né? Porque você diz para o YouTube que ele é relevante para mais pessoas, tá bom? Então a gente se vê, tá? No próximo vídeo. Vamos continuar com o nosso projeto no próximo vídeo. Vamos começar a desenvolver então em cima da nossa plataforma Codlar, usando a linguagem de blocos, a nossa lista de compras. Então até lá, muito obrigado.